Beleza, Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno e abrindo essa live aqui para a gente falar um pouco dos últimos acontecimentos no Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde sábado a gente vem passando turbilhão de situações que a gente não está sabendo lidar muitas vezes e tá mexendo um pouco com a gente como torcedor, e eu queria aqui trazer para vocês alguns pontos e a minha visão sobre isso, né, sobre esses assuntos. Hoje eu não tive tempo de durante o dia estar gravando vídeos, então decidi fazer aqui para a gente falar tudo de maneira ampla, né, onde a gente conseguisse acoplar tudo de forma efetiva, beleza? A primeira delas é a questão da demissão do Ramon Dias. Hoje teve uma reunião entre Ramon Dias, Emiliano e comissão técnica, né, com gestores do clube, dentre eles na presença do Lúcio Barbosa, na presença já do Pedro Martins, que é um novo diretor de futebol, e tomaram-se a decisão de não recolocá-los como técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, ou seja, hoje, de maneira oficial, realmente, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte do projeto do Vasco para o ano de 2024. E até entendo por partes o que a 777 fez nesse sentido, e aqui não defendendo a 777 porque eu acho que o projeto está falido nesse sentido, mas pensando friamente, não valeria a pena para eles manterem a questão do Ramon e do Emiliano. Por quê? Primeiramente, o clima não ia ficar legal. Se a gente vai para Fortaleza com os dois, como que ficaria esse clima? Eles como técnico, né? E posteriormente a isso, se a gente perde por Fortaleza, logo depois acho que a gente tem o Atlético no final de semana lá na Arena da Baixada, e depois o Flamengo. 3 jogos dificílimos, no qual, se de repente o Vasco recondiciona Ramon e Emiliano a o cargo de técnico, eles teriam que pagar a multa, caso daqui a 2, 3 jogos nós não ganhássemos. E nesse ponto eles acertaram. Mas o que me preocupa mais na relação técnico, né, do Vasco é a questão de quanto tempo vai demorar para o Vasco agir no mercado. Sabemos que os trâmites da 77 são lentos, nós perdemos jogadores, perdemos peças importantes por causa dessa demora. E aí a gente já estava aí também, já vai para desde janeiro sem patrocínio master e ninguém resolve nada. E agora a gente estava um mês já sem o diretor de futebol, que foi contratado agora vindo do Cruzeiro. E chegou hoje e já estava no Rio. E a ideia do Vasco, aonde foi noticiado em todas as redes praticamente, e o GE também noticiou isso, é que Pesolano, que já foi técnico do Cruzeiro e trabalhou com Pedro Martins, seria a primeira opção do Vasco. E não sei se já teve proposta oficial. A princípio, ontem tinham sondado, né, a diretoria do Vasco tinha sondado a questão do Caprini, né, ao staff dele, mas hoje surge um nome forte aí de Pesolano para ser o novo técnico do Vasco. Se ele vai aceitar ou não essa situação, eu não sei, mas o técnico do Sub-20 assume. Ele estava trabalhando junto com Ramon Dias e hoje ele está treinando o time já, treinando para o jogo de quarta-feira, um jogo decisivo lá dentro do Castelão, aonde a gente precisa, no mínimo, empatar esse jogo. E diante desse fato, a gente também trouxe alguma notícia aqui, ou especulou-se alguma notícia de que Paulo André e Paulo Autuori também estavam a caminho do Vasco. Porque, para quem não sabe, o Cruzeiro foi vendido por Ronaldo para um torcedor do Cruzeiro, que é dono de uma rede de mercados lá em Minas Gerais e no Brasil. E ele comprou o Cruzeiro do Ronaldo, e automaticamente Paulo Autuori, que trabalhava com o Ronaldo, e Paulo André saíram do clube. E a gente especulou-se logo, vários canais falando que viria para o Vasco, mas não tem nada disso. O Vasco só contratou o Pedro Martins. Não tem outra contratação a não ser o Pedro Martins. E a gente precisa parar de criar fake news e parar de criar divisões no grupo. Ontem também, Euriquinho, filho de Eurico Miranda, soltou uma bravata, na verdade, na minha visão, no programa do Benja. Isso para um domingo, né? A gente fica vendo que pessoas estão buscando
muitas vezes as falácias, buscando muitas vezes aquilo que talvez não condiga com o perfil do clube e tentando minar as forças do clube, né? A gente vê isso, se aproveitando do soldado abatido que é o Vasco hoje, né? Ele soltou de uma nota dizendo que nos próximos 2 anos, se o Vasco não tiver uma mudança radical, vai falir. E diante disso ele falou uma série de coisas lá no programa, né? Foi chamado para isso, o Ben já deu esse espaço para ele, mas em contrapartida também eu vejo que há muita briga, né? A política dentro do clube continua forte, pessoas que se dizem torcedores querendo minar o Vasco. Então a gente não vai fazer isso. E em contrapartida a essas pessoas, a esses políticos, a essa podridão, tivemos hoje uma cobrança de uma torcida organizada, a Força Jovem do Vasco, no CT. As pessoas às vezes acham que é desnecessária essa cobrança, mas a torcida está ali há anos. Eles são uma torcida organizada. E junto dos seus representantes, eles chegaram ali e conversaram junto com Lúcio Barbosa, junto com o novo diretor de futebol, junto com o técnico do Sub-20 que estava ali. Eles foram lá no CT Moacir Barbosa e esperaram o momento certo para conversar. Não teve invasão, antes que alguém pense alguma coisa, não teve quebra-quebra, mas teve cobranças duras e algumas cobranças que eu achei que passaram até do ponto, né? Que não tem que acontecer, mas na maioria das vezes as cobranças ali feitas pela Força Jovem foi uma cobrança justa, onde nós torcedores, eles levam o nosso anseio, dizendo que nós não aguentamos mais, que o Vasco não vai de novo ir para a segunda divisão, porque a gente não vai permitir. E quem estava ali, assim como o Ramon Dias, que eles pediram para não ter Ramon Dias, que já tinha sido demitido no caso, mas eles falaram isso, eles falaram que não queriam Ramon Dias pelo que Ramon Dias fez, porque ninguém é maior que o Vasco. E eu continuo dizendo, ninguém é maior que o Vasco, nenhuma presidente de torcida, nenhum político de estimação, nenhum torcedor é maior que o Vasco. Todos nós vamos passar, a instituição vai ficar. Mas é importante lembrarmos que a gente tem que brigar enquanto pode, enquanto estamos aqui pelo nosso clube. Então, seja falando aqui no Instagram ou no YouTube, seja falando também diretamente lá como a Força Jovem fez. E essa cobrança tem que existir para que a 777, através do Lúcio Barbosa, saiba quem é o Vasco, saiba a história e a grandeza do Vasco, saiba a cobrança que é jogar no Vasco. E a gente vai vendo que isso vai de alguma forma ajudando, né, a retomar o caminho. Eles pediram para que, assim como o técnico, que não quis ficar, os jogadores poderiam decidir hoje, aqueles que não quisessem ficar, e pedir para sair, porque a gente quer no elenco peças que briguem. E realmente a torcida organizada do Vasco, a torcida de forma geral, ela abraça o time. Ela abraça o time. Sábado foi exemplo disso. São Januário lotado e o Vasco perde de 4-0. E lotamos contra o Nova Iguaçu, lotamos contra o Fluminense, lotamos contra o Flamengo e nada acontece. Então nós somos o patrimônio do Vasco. Nós somos o patrimônio eterno do Vasco, porque ser torcedor é passar para outras gerações o amor que a gente sente pelo nosso clube. E eu tenho certeza que o Vasco sentiu hoje, com a pressão lá, né, uma pressão boa também, para que esses jogadores que estão ali entendam que, no mínimo, eles têm que correr muito e dar o sangue deles, coisa que não aconteceu contra o Criciúma. A gente viu isso, parecia um bando de peladeiros, a realidade é essa. E aqui eu não estou falando dos profissionais e falando da atitude do jogo naquele momento. Então teve essa cobrança hoje e a gente vai aguardar o que vai acontecer no jogo contra o Fortaleza, como que o técnico do Sub-20 vai armar esse time para enfrentar o Fortaleza dentro do Castelão, que por sinal o Fortaleza é um time muito forte também, mas que a gente tem grandes chances de ganhar. A gente tem grandes chances de ganhar e fazer um bom jogo lá, pelo menos, para poder sair de lá com um resultado positivo, né? Seja ele empate, seja ele vitória, mas menos derrota, porque uma derrota nesse momento não seria nada fácil para o time do Vasco. E a gente tem um perfil traçado aqui, como eu disse, né? Pedro Martins, ele contratou ao todo 5 técnicos no tempo que ele ficou lá desde 2022 no Cruzeiro. E o perfil dos técnicos que normalmente ele contrata, ele tem essa ideia de que o cara tem que ser um cara que joga para frente, um cara que saiba, que seja de grupo, e isso ele usou nos 5 critérios que ele teve lá. Alguns trabalhos não deram certo, outros deram, mas o Pesolano, para quem não lembra,
foi ele que traz o time da segunda divisão para a primeira divisão. Depois saiu, foi para o Valladolid, da Espanha, e agora eu acho que está sem time, né? Acredito que nos próximos dias a gente tem alguma resposta sobre a proposta do Vasco para ele. Quem vai assumir o time é o Rafael Paiva, técnico do Sub-20, contra o Fortaleza na quarta, para ver se a gente já tem no final de semana algum treinador definido. Espero que dessa vez Lúcio Barbosa haja com sabedoria, com rapidez e consiga fazer, né, no Vasco aquilo que a gente almeja, que é um time unido, com peças importantes e que consiga levar a títulos, porque a gente precisa de títulos. Nós precisamos de títulos, sim, não para vangloriar o time, mas para poder colocar o time num patamar bom, onde financeiramente você receba as premiações, automaticamente você lance jogadores e que você consiga se manter na divisão, brigar de igual para igual com os clubes, né? Competir, como o Ramon Dias sempre falava. Mas é essa saída nesse momento que está. O time do Vasco está vivendo um amadorismo terrível, né? Eu não sou aqui nenhum profissional de gestão, mas entendo de gestão porque já fui gestor da minha empresa. Já fui gestor por um tempo, e você lidar com pessoas é complicado. Você lidar com processos é difícil. Você tem que ter muito jogo de cintura. Mas o que não pode acontecer é ficar sem resposta, como o Vasco estava, sem diretor de futebol, e continua sem um patrocinador master, e agora sem técnico e sem comissão técnica, onde o técnico do Sub-20 assume, né? A gente sabe que não é fácil você às vezes fechar uma contratação, mas o técnico está no mercado aí, está esperando para ser chamado e vai querer o emprego, e acreditando no projeto do Vasco, vamos ver. Bom, Paulo Pezzolano aqui, segundo o GE.com, ele foi anunciado no Cruzeiro no dia 3 de janeiro de 2022. Chegou junto com o diretor de futebol que está no Vasco agora. Ele também, Pezzolano, ficou na Raposa até 19 de março de 2023, ou seja, a gente tem aí 1 ano e 3 meses de um técnico que teve bastante resultados, pelo menos no tempo de treino. Vamos ver se aqui tem algum jogo. Em 68 jogos, Pezzolano somou 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, aproveitamento de 62%. O técnico comandou a conquista da Série B, e o Cruzeiro, depois de uma nova realidade financeira, o manda para o Valladolid e contrata posteriormente outro técnico. De lá para cá, os técnicos no Cruzeiro não deram muito certo não, mas o Pezzolano deles todos, dos 5 que passaram hoje no Cruzeiro, foi o que teve melhor resultado, melhor aproveitamento. Ele teve 62% de aproveitamento. Então a gente sabe que isso é um ponto importante para um clube, né? Para um técnico se manter num clube. Resultado. A gente precisa de resultado, volto a dizer. O que a torcida fez hoje lá no CT Moacir Barbosa foi cobrar daqueles homens que estão ali trabalhando, né? Que são profissionais. Resultados. E aí depois eles vão e contratam o Pepa, né? No dia 20 de março, depois que o Pezzolano sai. Foram 25 jogos, 39% de aproveitamento. Aproveitamento muito baixo. Zé Ricardo chega depois do Pepa, tem 37% de aproveitamento. Também um aproveitamento baixíssimo. Depois vem Larcamon, que tem aí uma porcentagem de 60%, a porcentagem junto teoricamente com o Pezzolano, né? E em menos tempo, porque ele ficou de 2023, de dezembro de 2023 a abril de 2024, e chegando por fim Fernando Seabra, que foi o último treinador do Cruzeiro, né? Então, assim, tendo também esse técnico aqui, deixa eu ver, o Acamon, deixa eu ver quanto que ele teve de aproveitamento. Ele, acho que não teve quase aproveitamento nenhum. Não tinha campeonato brasileiro para a reta final, sim. Contribuiu para a permanência na Série A, mas não teve muito resultado positivo. O aproveitamento dele foi baixo, mas conseguiu manter o Cruzeiro, assim como o Ramon Dias, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente está aí à mercê, na verdade, da espera do Vasco em relação a Ramon Dias, né? A demissão de Ramon Dias. Quem que virá para o lugar de Ramon Dias? E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer. Será que a 777 vai aguentar manter esse trabalho? Será que, se eles não souberem fazer futebol, não seria melhor vender igual o Ronaldo fez? Vende, põe à venda, porque eu tenho certeza que tem gente boa querendo pegar o futebol do Vasco. Não sou a favor de voltar para o associativo, porque acredito que a politicagem e a pilantragem que acontece no clube há anos e anos e anos, que destrói a gente desde daquela fatídica Copa
do Brasil, que por sinal, se eu não me engano, o Eurico estava vivo e estava na direção. A gente sempre vai lembrar do Eurico dessa forma, com títulos. E você vai falar, e você pode ser contra o Eurico, você pode ser a favor do Eurico, mas uma coisa é certa, ele levou o nosso clube a outro patamar nos anos que ele ficou no clube. Isso é fato, isso não tem para onde a gente correr. O Eurico sempre comprou a briga do Vasco. Ele sim, sempre lutou pelo Vasco até o fim. E a 777, agora comprando o clube, né, não tendo resultados, eles não vão ter lucro. Se eu não me engano, o campeão da Libertadores ganhou 300 e poucos milhões, eu acho que é isso. Então assim, cara, o Fluminense levou esse dinheiro, entende? Recopa, Supercopa, Brasileiro, tudo isso gera dinheiro para o clube. E além de gerar dinheiro, gera marketing. Além de gerar marketing, gera posição de autonomia para você trazer investidores. Quer ver exemplo disso? As casas de aposta, né, do Brasil que patrocinam os times. Vasco não fechou nada até agora, portanto, porque o Vasco queria de 45 milhões a 55 milhões de investimento de patrocínio. O Flamengo tem o triplo quase disso. Por que tem? Por conta dos títulos e da gestão que está sendo feita lá, por sinal bem feita, mesmo sendo rival, uma gestão bem feita. Assim como o Botafogo, que ano passado lutou, teve toda aquela sequência do Botafogo, mas o Botafogo voltou a ficar bem, busca técnico, John Testa vai lá, busca, não tá bom, bota outro, e vai fazendo acontecer. E a gente queria muito ver isso no Vasco, essa celeridade, essa situação, e se isso não acontecer, que o Vasco, né, possa colocar em pauta a questão de vender, né, a 777, de vender o futebol, porque a gente não pode continuar desse jeito. Agora há pouco, no Boleiragem, com o Roger, com o Alexandre, que foi nosso artilheiro lá na Copa do Brasil, né? Com o Ramon, ali, lateral também da Copa do Brasil, Paulo Nunes, todos eles ali, cara, dizendo que realmente o que a 77 está fazendo não é gestão de futebol, que o Vasco não pode ficar desse jeito. E também não queria ver o Vasco voltando para o associativo, para voltar naquela briga nojenta que era a política. Por mais que eu saiba que lá tem pessoas muito boas, tem pessoas sérias que gostam de fazer o trabalho, como o Pedrinho, que está lá agora também, mas a política interfere fortemente no Vasco. Fortemente no Vasco. E a gente precisa lutar contra isso. A gente não pode aceitar os desmandos da 777, porque isso aqui não é bagunça, isso aqui é Vasco. Mas também não pode torcer para que volte para o associativo. Um ponto que eu queria deixar aqui também é a gratidão que a gente tem que ter a Ramon Dias pelo que ele fez no ano passado. Acreditou num projeto que poderia mudar o Vasco, enquanto ninguém acreditou, ele acreditou. Pegou o Vasco com 9 pontos e colocou o Vasco terminando com a pontuação necessária para ficar na Série A. Foi difícil, foi doído, foi sacrificante, mas nós conseguimos. E a gente deve muito isso a ele e aos jogadores que chegaram, ao Verratti, ao Paulinho e a tantos outros que chegaram para somar no Vasco. Então a gente entende que ele foi muito importante, e aqui a gente deve deixar a mensagem de agradecimento para Ramon, que a gente não vai esquecer o que ele fez pelo Vasco, mas em contrapartida o profissionalismo tem que manter. E realmente a decisão da 77 hoje foi a mais acertada financeiramente e emocionalmente, porque um novo técnico talvez mude o psicológico dos jogadores, eles compreendam aquilo ali, comprem a briga e comecem a realmente correr pelo clube, pelo time e pela camisa. Se não vai por técnica, vai por esforço. Mas o Vasco precisa ficar nas cabeças esse ano. O Vasco precisa ficar na Série A, se possível, passar na Copa do Brasil, porque eu acho que a gente tem condições, e ir avançando, porque a Copa do Brasil também dá um dinheiro muito bom. E se o Vasco ganha a Copa do Brasil, a gente consegue aí ter já uma visibilidade maior para o ano de 2025. Em contrapartida, a gente deseja boa sorte também ao Pedro Martins, que está chegando. Tomara que ele faça um bom trabalho, já começando pelo técnico. Hoje ele já chegou numa pressão terrível, onde teve que falar com a torcida organizada, onde teve que demitir Ramon Dias e Emiliano Dias, que ele nem conhecia. Mas esse é o futebol, esse é o trabalho profissional. Nós acreditamos que isso pode ser possível. E é isso, as notícias de hoje que a gente tem é essa, trazendo aqui só um detalhe para vocês aqui, talvez seja interessante.
a CPI das apostas esportivas, liderada pelo presidente, né, da comissão, Jorge Cajuru, e o relator Romário. Hoje eles já teve um pronunciamento que eles vão investigar a atitude do senhor Jailson, chefe de arbitragem da Federação Baiana, onde ele estava em campo no jogo Bahia e Cruzeiro, e o Renato Gaúcho fez aquela situação de tirar os jogadores todos de campo, o banco de reserva todo, mandar todo mundo entrar, deixar o banco sem ninguém e depois denunciar isso. O Renato já tinha falado sobre isso, a CPI acatou isso e vai investigar por que ele estava ali, se não poderia estar. Ele está correndo risco pela ANAF até de ser banido, Agência Nacional dos Árbitros de Futebol, né? De ser banido do futebol. E que isso aconteça com muitos outros. Porque o seu poder, você não pode interferir naquilo que tem que ser isento. Isso vale para todo mundo. Outra notícia importante sobre a CPI, trazendo para vocês aqui, é que a Leila Pereira e o presidente do São Paulo foram convidados para ir até a CPI depor, e eles vão até lá, talvez na semana que vem, porque essa semana tem um feriado no meio da semana, mas a CPI não para. Eles estarão lá, eles estão levando e vai trazer outras pessoas. E uma terceira notícia sobre a CPI. John Testor, segundo o relator Cajuru, vai entregar hoje ou amanhã, né? Entregaria hoje ou amanhã, mais provas sobre a questão da manipulação de resultados. Também tem um presidente do clube, se eu não me engano, é um clube da Série D, Série C do Campeonato Brasileiro, que mandou os jogadores embora porque descobriu que estavam manipulando resultados. Ele também vai lá depor e vai agregar bastante nisso aí. Eu sei que essa CPI talvez não tenha nem como eu posso dizer, talvez a CPI eles não tenham nem tempo para acabar essa CPI, devido a tamanhas notícias, tamanhas informações, tamanhas denúncias, indícios de denúncias que estão chegando. Porque quando um abre a boca, igual o John Testor fez, os outros vêm atrás sem medo, porque alguém já deu a cara a tapa. E aí, é isso. Para você que está me assistindo, peço para que você siga a gente aqui no canal Papo de Vascaíno, tá? Tá aí o nosso Instagram em cima, nos ajude a crescer aqui também no Instagram. A gente também está lá no YouTube, fazendo vídeos, colocando informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e falando de futebol de maneira geral quando isso interfere no Vasco, que é o caso da CPI, que interfere todos os clubes do Brasil. Peço a vocês para que vocês se inscrevam, para que vocês compartilhem, para que vocês, se estiverem gostando, comente, porque é muito bom ouvir o comentário de vocês aqui, e eu tenho certeza que a gente vai levar informações de maneira correta, debates justos para todos aqueles que gostam de futebol e que gostam do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então fique todo com Deus, boa noite a todos, saudações vascaínas, Léo Azevedo aqui mais uma vez.